E aí, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai aprender como geradores elétricos podem ser associados. Associação séria, associação em paralelo. Vamos lá pro quadro que eu vou te explicar melhor isso. Então, gente, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre associação de geradores. Vai ser muito parecido com a associação de resistores, beleza? A gente só vai ter algumas mudanças, mas a lógica é muito parecida. Então aqui a gente vai ter a associação em série, a associação em paralelo também. A associação em série é o mesmo princípio, passa uma corrente pelos geradores, só que agora a gente vai ter uma nova mudança na equação do gerador. Uma vez que a força eletromotriz resultante, ou seja, uma força eletromotriz não quer dizer que é uma força que sustenta o corpo, é uma maneira de dizer, é o nome que foi dado a essa grandeza, que é a DDP toda que o gerador gera. Ela vai ser a somatória de todas as outras que estão em série, que nem o resistor. E como cada gerador tem uma resistência interna, e a gente já aprendeu como fazer a associação de resistência em série, é só somar até chegar no Rn, então aqui vai ter o R1, aqui é o R2, aqui é o Rn, a gente vai ter essa associação. E aí a gente vai usar aquela equação do gerador, que é muito importante você lembrar. A gente vai ter que a DDP fornecida equivalente vai ser igual ao que ele gera menos o que ele perde, ok? A gente vai seguir o mesmo modelo para associação em paralelo. Aqui temos a associação em paralelo, só que aqui tem um detalhe muito importante. Na associação em paralelo, a gente vai ter tudo aqui no mesmo potencial. Então, muitas vezes, a força eletromotriz e as resistências internas, elas vão ser iguais. Isso é importante porque, se fosse diferente, uma pilha está carregando a outra, aí não ia ser um negócio que ia dar muito certo. Ia complicar muito o nosso circuito. Quando você for calcular em paralelo, já tenha em mente que a tensão vai ser sempre a mesma. Só que você vai ver um negócio muito curioso. Vamos lá, então. Aqui eu coloquei que as forças eletromotrizes vão ser todas iguais. E também, outra coisa, normalmente, se as forças eletromotrizes forem todas iguais, para todo mundo fornecer a mesma DDP, aí a gente vai ter que as resistências são iguais. Se a resistência for igual, se você voltar um pouquinho lá na aula de resistência paralelo, você vai ter que a resistência equivalente de várias resistências em paralelo vai ser R sobre N. R é um valor de uma dessas resistências e N é a quantidade de resistências presente na associação, beleza? E agora você vai ver que U vai ser igual a força eletromotriz equivalente, que vai ser a mesma. Então vai ser E menos a resistência equivalente vezes I. Por que eu falei que isso é interessante? Porque a resistência equivalente ela vai diminuir com relação às resistências do próprio gerador. O que isso quer dizer é o seguinte, que, por exemplo, a gente pode pegar uma pilha e colocar em paralelo, como a resistência dela vai ser menor, a resistência equivalente dela vai ser menor depois de associada, ela vai demorar menos para gastar. Ou seja, a sua pilha vai durar mais. Tendo isso em vista, a gente consegue terminar a nossa aula de associação de geradores, uma vez que a gente já tinha lógica baseada na aula de associação de resistores. Então, a gente aprendeu associação em série, associação paralelo, e a gente viu que a associação paralelo tem um negócio muito esquisito aqui, que a gente normalmente não vê, mas o que vai facilitar a nossa vida, porque a gente vai saber que a DDP fornecida por todos vai ser igual. Tendo isso em vista, nós podemos encerrar a nossa aula de associação de geradores e a gente já pode avançar o conteúdo para aprender um pouco sobre receptores na próxima aula. Eu conto com a sua presença.